Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Agradeço a Deus, agradeço aos meus pastores, a confiança. Prometo aos irmãos que não vou ser cansativa, vou ser rápida. Nós vamos falar sobre uma ordenança de Deus, que Deus nos deu, que Jesus Cristo nos passou. Nós vamos falar sobre o ID de cada um de nós, amém? E eu queria pedir aos irmãos que me ajudasse, amém? Me ajudasse, porque às vezes a gente, por não ter muito costume de estar aqui na frente pregando, falando, então a gente às vezes fica um pouco inibido, mas eu quero que os irmãos estejam em espírito de oração, orando por mim, amém? Em nome de Jesus, que eu possa falar tudo aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração nesta noite, amém? Então, nós vamos falar algumas coisas, algumas estratégias para que nós possamos ganhar almas. Nós sabemos que estamos no ano do crescimento, né? É um ano em que nós estamos confiando que o Senhor vai fazer a nossa igreja, como tem feito, crescer. E como ganhar almas e como ser um ganhador de almas. A primeira coisa que eu quero conversar com os irmãos é algo muito especial sobre isso, porque nós achamos que o ID que se fala nos evangelhos é só para o pastor, para o líder do evangelismo, para as missionárias, mas hoje nós vamos aprender que não é bem assim, amém? Então eu peço aos irmãos que leiam comigo aqui a palavra do Senhor que se encontra em 1 Coríntios 9, capítulo 9, do versículo 16 ao 23. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Capítulo 9 de 1 Coríntios, versículo 16 ao 23. Amém? E diz assim a palavra: porque se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei galardão. Mas, se de má vontade, apenas uma dispensação que me é confiada. Logo que o prêmio tenho, que evangelizando, proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do evangelho, para ser também participante dele. Amém? Vamos orar juntos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quero te pedir neste momento, Senhor, que o Senhor Espírito Santo traga todo o esclarecimento, assim como o Senhor falou comigo, papai. Fala com os meus irmãos, fala a tua vontade, a tua verdade. Senhor, eu ministro sobre cada coração a submissão, a sujeição à tua palavra, papai. E te peço, Senhor, que cada um que adentrou estas portas possa sair daqui, não da forma que entrou, mas edificado no poder que há nas tuas escrituras. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, nós vamos falar sobre as estratégias para ganharmos almas. A primeira coisa que eu
e os irmãos temos que entender é que falar do evangelho, ganhar almas, é um mandamento. Ganhar almas não é um livre-arbítrio. Ganhar almas não é algo que foi denominado a um e não a outro. Todos nós que somos salvos temos obrigação de ganhar almas. E no momento que nós não cumprimos isso, nós estamos pecando. Estamos pecando. Se nós formos olhar em Marcos, no capítulo 1, no capítulo 16, no versículo 15, o Senhor dá uma ordenança: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Os que não crerem serão ou já estão condenados. E os sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome erguerão as mãos aos enfermos e os curarão. Então, irmãos, o ide, ele está no imperativo, ele está dando uma ordem. Ele não está dizendo, olha, se você não quiser evangelizar, você vai ter a opção de não evangelizar. Ele está dizendo que você tem que ir e falar do evangelho para toda criatura. Amém? Se nós olharmos aqui com muito cuidado, nós vamos ver que Paulo, ele em algum momento, no versículo 16, que ele diz, porque se anuncio o evangelho não é para que venha me gloriar, mas me é imposta. É imposto, irmão. É imposto por Deus. É imposto por Jesus Cristo. E ele ainda diz mais, olha, ai de mim. Nós sabemos que existem alguns ais nas Escrituras Sagradas. E todas as vezes que nós vemos esses ais, nós sabemos que é o quê? Maldições. Que é uma advertência. Ai de ti, fariseus hipócritas. Então ele está dizendo aqui, ai de ti. Ai de quê? De mim, Paulo, se eu não pregar o evangelho, se eu não ganhar almas para o reino, se eu não ganhar almas para Cristo, ai de mim. Se você faz isso com amor, com alegria, com vontade, terás galardão, terás prêmio, porque Deus não fica devendo nada a ninguém, muito menos a nós. Mas se nós fazemos com má vontade, de qualquer jeito, não queremos, mas somos obrigados, estaremos cumprindo e cuidando da nossa própria alma, porque seremos cobrados por isso. Amém? A palavra lá em Provérbios diz que aquele que ganha a alma é sábio. E nós temos visto muita tolerância ao pecado. Tolerância ao pecado. Quando nós julgamos as outras pessoas, nós não somos nem um pouco tolerantes. Mas quando nós vamos julgar nós mesmos, aí nós temos uma flexibilidade, uma tolerância para com os nossos erros. E nesse estudo, eu me peguei, eu confesso aos irmãos que eu me peguei realmente em falta. Porque Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele conta comigo, contigo para ganhar almas. E o que nós temos feito para ganhar almas? O que nós temos nos esforçado? Porque nós temos que nos esforçar. Nós sabemos que não é fácil. Nós sabemos que é difícil, que não é fácil. Nós temos um exemplo de Eli, a respeito de tolerância a pecado. Ele era um sacerdote, tinha 2 filhos.
E nós sabemos que a Bíblia trata os filhos de Eli como se fossem filhos de Belial, filhos do demônio. E nós vemos lá em 1 Samuel que quando ele vai tratar com Ana, ele trata de uma forma bem rigorosa. Ana estava chorando, estava perturbada, não era? A sua alma estava aflita, estava clamando ali a Deus, ela fez um propósito com Deus ali, mas ele a viu como quem julga e como uma qualquer mulher. Ele a chamou de mulher bêbada. Mas quando chegava na hora dos filhos, ele não teve o mesmo rigor. E a nossa tendência é essa, é julgar quem não somos nós. Mas quando chega na nossa vez, nós muitas das vezes não temos essa sinceridade, esse quebrantamento de dizer, não, Senhor, eu estou em falta, eu estou falhando. E hoje o Espírito Santo está falando a mim, a você, que nós devemos nos arrepender deste pecado. Porque este pecado é um pecado muito sério. Há um mandamento de ganharmos almas. E o que temos feito? Temos ganhado almas? Qual foi a última alma que nós ganhamos? Ou estamos só preocupados com a nossa vida? Só viemos para a igreja, voltamos para a igreja e achamos que já fizemos a nossa obrigação. Estamos bem com Deus. E não estamos preocupados com as pessoas que estão perecendo. As pessoas que estão precisando de Jesus. Às vezes, nos pegamos até dentro da nossa família. Temos uma tolerância tão grande. Não, Deus vai fazer a obra. Mas pouco oramos, pouco jejuamos. Testemunho. Somos rebeldes. Às vezes chegamos, não respeitamos nem a nossa família, nem as pessoas que ainda não têm nem Jesus direito. E falamos do pastor, falamos do irmão. Julgamos. E nos pegamos num dos maiores pecados. O pecado da rebeldia, o pecado da rebelião, que é julgado como, na Bíblia como o pecado da feitiçaria. Quantos de nós temos familiares, vizinhos, pessoas do nosso meio, do nosso convívio, que não vêm para a nossa igreja porque falamos alguma coisa a respeito da nossa igreja que não é conveniente? E aquele que está fraco, aquele que está precisando de ajuda, não consegue vir para a igreja porque nós não testemunhamos. Temos que refletir sobre essas coisas, irmãos. Nós estamos vendo aí, Jesus está às portas. Jesus está voltando. E como estamos? Como vamos nos apresentar ao Senhor com as mãos vazias? Cadê as almas? Para ganhar almas, temos que ser sábios. E para ser sábios, nós temos que ter discernimento. Nós temos que ter estratégias lícitas para ganhar as pessoas. Lá em Romanos, no capítulo 1, 14, 15. Vou pedir ao irmão que coloque. Tem condição de colocar, irmãos, para mim? Romanos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Irmãos, nós somos devedores. Essa é que é a verdade. O perdão que Jesus nos deu ali na cruz nos fez devedor deste evangelho. E como nós fomos perdoados, nós devemos levar as outras pessoas a serem perdoadas também. É um dever nosso, nós devemos isso a Deus, nós devemos isso ao Filho unigênito do Senhor.
Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Nós temos a obrigação de falarmos que Jesus veio, morreu e ressuscitou. Nós temos essa obrigação, não importa para quem. Não importa quem encontrarmos. Não importa se vai aceitar, se não vai aceitar. Eu costumo dizer que não importa o rico, o milionário ou o mais pobre e miserável. Porque o homem, segundo lá em Provérbios, diz a palavra do Senhor que o homem nasceu com uma lacuna que só é preenchida pela salvação, por Deus, pela eternidade, porque o Senhor nos criou para ser eterno. Então, tanto faz o mendigo como o multimilionário, ele precisa de Cristo. E quantas vezes nos subjugamos, nos subestimamos de falar com uma pessoa que está num patamar, numa classe melhor do que a nossa, porque achamos que ela não vai aceitar Jesus, porque ela tem dinheiro, porque ela tem condição, porque ela tem uma classe social, porque ela é um intelectual. Mas Jesus é muito mais do que isso, irmãos. A eternidade é muito mais do que isso, e nós sabemos. Nós sabemos. Irmãos, quantos irmãos nós conhecemos? Não precisa ir muito longe, não. Vamos para esta quadra aqui em frente a esta igreja. Quantos irmãos eu passo pela rua, ali naquelas quadras, ali na frente desta igreja, e não vejo desviados do caminho do Senhor? O que será desses irmãos se Jesus voltar agora, amanhã, hoje? O que será? Temos que ter compaixão, irmãos. A maior estratégia que nós temos para ganhar almas, a maior motivação que nós podemos ter para ganhar almas é o amor. É o amor, é a compaixão. A palavra do Senhor, lá no capítulo 3 de João, no versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que nós não perecêssemos, mas tivéssemos a vida eterna. Mas nós vamos também ver lá no capítulo 1 de João, que ele diz assim: nisto conhecemos o amor, porque Cristo deu a vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. A gente gosta muito de ler João 3,16. Mas quando chega na epístola de João, no capítulo 3,16, nós passamos desapercebidos. Cristo nos provou que nos amava, morrendo naquela cruz, ressuscitando ao terceiro dia, está à destra do Pai e intercedendo por nós. E nós devemos amar os nossos irmãos e darmos as nossas vidas por eles. Devemos servir os nossos irmãos. A segunda motivação que nós temos, é o inferno. É o inferno, irmãos. Depois do amor, vamos ler aqui um pouquinho mais sobre o amor? Está no capítulo 1, no versículo, capítulo 13, que fala do amor. Nós devemos ter amor, compaixão. Será que temos tido compaixão pelas almas? Será que eu tenho tido compaixão pelo meu vizinho que mora na frente da minha casa? Será que eu tenho tido compaixão pela lésbica, pelo homossexual? Será que eu tenho tido? Será que eu tenho tido
compaixão por aquele vizinho que faz a maior barulheira madrugada que não me deixa nem dormir? Será que eu tenho tido compaixão para falar do amor de Cristo para ele? Para dizer para ele que as festas, que há algo muito maior do que as festas que ele faz, que atrapalha o meu sono durante a noite? E a palavra do Senhor em 1 Coríntios, no capítulo 13, diz: a suprema excelência do amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um símbolo que tine, um sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se eu não tivesse amor, nada seria. Se eu ainda não distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada disso me aproveitaria. Sabe por quê, irmãos? Nós sabemos por quê, porque nós somos eternos. Cada um de nós aqui, nós sabemos aonde vamos chegar. Nós sabemos que se Jesus Cristo voltar agora, nós vamos dizer: Maranata, Senhor! Mas e as pessoas que estão aí fora, irmãos? As pessoas que estão desviadas, que desviaram por um motivo bobo, que estão sofrendo, que nunca levantaram as suas mãos para aceitar Jesus. O que vai ser dessas pessoas? O que foi dessas pessoas que morreram agora na pandemia sem Cristo? Nós, como igreja, temos que começar a refletir isso e começarmos a nos esforçar para fazer algo diferente do que venhamos e temos feito. Nós estamos acomodados, irmãos. Estamos acomodados. Muitos de nós estamos como ovelhas gordas, sentados, só ouvindo. E cadê o amor às almas? Cadê o amor ao meu próximo, ao meu vizinho? Essas pessoas que estão desviadas ali na outra quadra. Ah, não, irmã Rita, não. A obrigação é do pastor Zé, da pastora Patrícia. A obrigação é do pastor Adriano, que é o líder do evangelismo. Da missionária Ara, que é missionária, líder do evangelismo. Comigo, não. Mas a palavra do Senhor está nos mostrando hoje que não é bem assim. Que não é bem assim. Cada um de nós vamos ter que dar conta do que nós estamos fazendo. Jesus não nos salvou para ficarmos com as mãos simplesmente esperando Ele voltar e olhando para o meu umbigo e para o umbigo da minha família, mas para as outras pessoas que estão sofrendo e estão precisando. Quantas pessoas poderiam estar aqui hoje? E o que eu fiz para que alguém estivesse aqui hoje, ouvindo a palavra? O que eu fiz? Muitas das vezes, somos só um canal. Chamamos a pessoa para a igreja, botamos ela sentadinha aqui, agora é com o pastor e com o Espírito Santo. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada mais a ver. Isso é ela, o Espírito Santo e o pastor. Não, irmãos. Precisamos acompanhar. Precisamos ajudar as pessoas. Há pessoas sofrendo dentro do nosso meio. Há pessoas precisando de um sorriso. De escutar que Jesus Cristo está no controle da sua vida. Jesus Cristo vai te dar vitória. Olha, irmã, você está passando isso aqui. Mas tem muitas pessoas que estão preocupadas. É com a saia que a irmã está vestindo. Com o que o pastor fez de errado ou deixou de fazer. Irmãos, nós precisamos nos preparar para a volta do Senhor. E hoje, quando o Espírito Santo me levou a trazer essa mensagem,
A primeira pessoa a apanhar do papai fui eu. Sabe por quê? Porque eu descobri que eu estou pecando. E que a minha consciência, ela está tão cauterizada que eu entro dentro dessa igreja, saio como se fosse a Cinderela de Cristo e não me atentei para o mandamento que o Senhor está me dando. E o Espírito Santo me trouxe a realidade e disse para mim: te conserta, Rita, te conserta antes que seja tarde, te conserta, vai buscar almas. Eu não morri para que você sentasse aqui nesse banco e ficasse se achando linda e maravilhosa, não. Eu morri numa cruz, ressuscitei ao terceiro dia, te resgatei, para que você fosse lá e desse frutos, e cumprisse o ID, e dissesse que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus leva para o céu. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Eu quero pedir ao nosso irmão, nosso pastor, para colocar para mim o capítulo, estou aqui meia perdida aqui, que eu fui colocando. Eu queria que o irmão colocasse para mim Lucas 16, 23. Irmãos, o inferno é um lugar de tormento. Isso é muito sério. Talvez eu e você esteja livre, mas tem muita gente que está morrendo e que está indo para este lugar de tormento. E talvez tenha até dentro da nossa própria parentela, dos nossos relacionamentos, de pessoas que a gente convive. E isso é muito sério. A palavra do Senhor, lá em Lucas, no capítulo 16, no versículo 23, diz: e no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. É uma realidade, irmãos. Não é conto de historinha. Ele ergueu os olhos e viu em tormento. O inferno é uma realidade. E nós não podemos brincar de ser crente, não podemos brincar de estarmos na igreja. O inferno está preparado para o diabo, seus anjos e todos aqueles que morrerem sem Cristo. Isso é uma realidade, irmãos. Não é o que eu acho. É o que a Bíblia fala, é o que Jesus Cristo deixou para mim e para você, um aviso. Olha, o inferno, ele está preparado para o diabo e os seus anjos, lá no lugar de tormento. E todo aquele que não aceitar Jesus como seu Salvador, aquele que não estiver em Cristo, vai para este lugar de tormento. Você está preparado? Quando você chega e vê algum familiar seu que não está com Cristo, e se ele for hoje, o que vai ser da alma dele? O que vai ser da alma dela? Ai, irmã, mas eu já falei de Jesus e a pessoa não quer. Mas o que nós, igreja do Senhor, estamos fazendo? Estamos nos santificando? Estamos tecendo as nossas redes, porque não fui eu que falei, não, foi o Senhor que falou para Pedro: de hoje em diante não serás mais pescador, serás pescadores de homens. E eu e você somos o quê? Pescadores, irmãos. Temos que estar com a nossa rede tecida. Quando as almas adentrarem essas portas, nós não podemos nos preocupar com nada a não ser receber, acolher, amar, para que eles vejam um povo diferente.
olhar dentro dos olhos com firmeza e dizer: olha, Jesus mudou a minha vida. Olha de onde Deus me tirou. Contar seu testemunho. De onde, como é que foi? Como é que você foi salvo? Será que você lembra? Será que eu lembro de como a gente foi salvo? Quem éramos nós antes de adentrar as portas da casa do Senhor? Certa feita, irmãos, não precisa nem procurar, porque eu sei que os irmãos conhecem. Jesus se deparou com um homem enfermo, um homem endemoniado, um gadareno. E quando Jesus libertou aquele homem, ele disse: Jesus, eu quero te seguir, eu quero te seguir. E sabe o que Jesus falou para ele? Ele disse assim: oh, aleluia, glória a Deus. Ele disse assim: não, você não vai comigo não, você vai para a sua casa. Vai para a sua casa, vai para os teus, vai para a tua família e fala do que eu fiz, mostra o que eu fiz. Será que nós temos mostrado para a nossa família o que o Senhor tem feito na nossa vida? Será que temos mesmo? Será que eu, Rita, tenho mostrado para minhas filhas, para minha mãe, para as pessoas, que realmente é o que Deus fez na minha vida, como eu era e como hoje eu sou? Não existe pessoas mais difíceis, irmãos, para ganhar para Cristo do que a nossa própria família. Sabe por quê? Porque eles nos conhecem. Eles sabem dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas fraquezas. Mas eles também sabem do nosso encontro com o Senhor. Eles também viram a nossa transformação. Eles também viram o que Deus fez na nossa vida. Portanto, todos eles são testemunhas junto conosco daquilo que Deus fez e faz na nossa vida. Porque eles convivem conosco. Então, o que está faltando para ganharmos todos para Jesus? Não nos conformarmos com o pecado, não termos tolerância, não é brigarmos com ele, não é dizer: olha menino, você está pecando, olha marido, você está pecando, não, mas é dizer: eu não aceito, Senhor, santifica, é oração, é ver a gente feliz, alegre. Quem vai querer um Cristo de uma pessoa derrotada, uma pessoa triste, uma pessoa angustiada, uma pessoa que só vive murmurando, que só vive falando mal dos outros? Quem vai querer? Eu pergunto ao irmão e à irmã: a pessoa que te ganhou para Jesus era dessa forma? Não era, irmãos, porque senão não ganhava. Porque ninguém vai para Cristo dessa forma. Irmã Rita, mas eu não sei pregar, irmã Rita. Eu não sei falar de Cristo. Eu não tenho teologia. Eu não tenho curso. Eu mal abro a boca, irmã. Você não precisa ir muito longe, não. Quer ver? Pastor José Nilton, por favor, coloca Atos, capítulo 1, versículo 1. E depois 1 Coríntios, capítulo 15, do 1 ao 3. Olha como é que você vai pregar para as pessoas aí fora. Olha como é que é simples. Você não precisa de teologia. Você não precisa ser um PhD. Você não precisa ser missionário, pastor. Nada disso. Se você quer isso para a tua vida ministerial, você está no caminho certo. Lute, que Deus vai te abençoar. Mas para você ganhar almas, o que você precisa é falar do que Deus fez na tua vida. E depois, olha, é só isso aqui, ó. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Pode continuar, irmão, até o 3.
até ao dia em que foi recebido em cima. Em cima onde, irmãos? No céu. Amém? Depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que lhe acolheram. É Paulo que está falando aqui, viu, irmãos? É Paulo. Aos quais também depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Amém, irmãos? Vamos ver agora 1 Coríntios, capítulo 15, do 1 ao 3. Ele está falando que Jesus estava com ele. E que ele foi uma testemunha ocular de tudo que Jesus viveu, o que Jesus fez, e que ele ia para cima, ia para o céu. Ele estava testificando. Você não precisa ser um PhD para chamar a sua vizinha, para falar de Jesus no seu trabalho, no avião que você pega, no ônibus, no hospital. Você não precisa, você só precisa dizer que Jesus esteve aqui. Que você é testemunha do que ele fez na tua vida. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, e no qual também permaneceis. Pelo qual também sois salvo, e se retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. 4, irmão. E que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém? É só você dizer isso para o dono da padaria, para o adolescente, para o jovem. Olha, Jesus morreu por você, morreu por mim. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou Jesus. Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E ele mudou a minha vida, quer mudar a sua. E foi isso que o Senhor falou comigo, irmãos. E eu tenho muito prazer de passar isso para os irmãos. Porque serviu para mim. E se você hoje, assim como eu, quer mudar essa trajetória, essa acomodação que você tem vivido, fique de pé, nós vamos orar juntos. Porque eu não sou diferente de você. Eu não sou diferente de você. Pregar o evangelho para mim era uma coisa casual. Mas hoje eu percebi, através do Espírito Santo, que pregar o evangelho é um mandamento. E se eu não fizer isso, eu vou estar em pecado. Se eu não fizer isso, eu não vou estar cumprindo o ID do Senhor, a vontade do Senhor, a ordem do Senhor. E aquele que desobedece está em rebeldia. Amém? Então, eu vou pedir à nossa pastora Simone para estar orando junto conosco. Eu vou ficar aqui embaixo junto com vocês, porque eu não passei essa mensagem para os irmãos, porque eu acho que eu estou em melhor condição do que os irmãos, não. Talvez esteja até em pior. Mas eu quero me consertar. Eu quero me consertar hoje. E eu quero trabalhar para o Senhor. Eu quero ganhar almas para o Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Pastora Simone, por favor, venha aqui orar. Nós vamos estar recebendo aqui a ministração da nossa pastora. E eu agradeço a minha rica oportunidade. Em nome de Jesus.